PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, pessoal. Meu nome é Erci Gomes, gerente comercial de novos negócios da ICL. Estamos aqui hoje para fazer um bate-papo sobre nutrição e manejo foliar no eucalipto. Para esse bate-papo, a gente convidou aqui o Ronaldo Luiz Silveira, que é o diretor e proprietário da RR Agroflorestal, referência hoje no mundo aí em pesquisa e assistência técnica no cultivo de eucalipto, cacau e também em tecnologias para cana-de-açúcar. Esse PlantCast hoje vai ser o primeiro PlantCast aí que a gente abre uma série aí do Forest Experts Club. E também nesse bate-papo vai estar presente aqui o Bruno Domingues, que é o gerente de marketing para novos negócios, meu parceiro aqui nesse desafio dentro da ICL. Seja bem-vindo aí, Brunão. Oi, Erci, obrigado pelo convite. Tudo bem, Ronaldo? Tranquilo. Vamos fazer com que esse bate-papo aqui, né, seja uma aula aí para todos nós, todos os nossos ouvintes, e que marque aí, né, uma nova era aí dentro do Forest Expert Club, agora dentro da ICL. Ronaldão, para começar aí esse bate-papo, né, conta um pouco sobre você, como que sua trajetória profissional, como você chegou a montar a RR, né? Faz uma introdução aí sobre você aqui para os nossos ouvintes. Eu formei na Exalc em 1993, esse ano eu vou para 28 anos de experiência. Meu pai foi professor da Exalc, já falecido, e eu tive a oportunidade de, já desde o início, no segundo ano da Exalc, eu fazia um estágio com fitopatologia com o professor Tasso Léo Brugner, e fazendo esse estágio, eu comecei a ver o problema de Citrodora com deficiência de boro. Só que ele era muito mais associado, dava um fungo, Lasiodipro Theobrome, e com esse fungo, cara, a deficiência de boro tornava as plantas muito mais suscetíveis. Então, no segundo ano, em 1990, 91, foi quando eu saí da fitopatologia, eu fazia um estágio na fito, e fui introduzido aí na área de nutrição de plantas. Fiz mestrado, fiz doutorado, tive como orientador o professor Eurípides Malavolta, fui o último orientado dele no departamento de solos da Exalc, grande mestre aí, o professor Malavolta. E aí eu trabalhei também no meu início de carreira no IPF, no Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais da Exalc, lá ligado ao departamento de Ciências Florestais. E daí para frente, cara, comecei a mexer com nutrição, fui trabalhando, fiz tese aí, meu mestrado com boro, o meu doutorado com potássio, sempre em eucalipto. E em 1997, dentro do IPF, a gente criou a RR. RR por causa do Ronaldo, meu pai, que foi professor aposentado na época da Exalc, e eu. Então nós criamos a RR Agroflorestal. Iniciamos um trabalho lá no IPF, na época, com o mini jardim clonal de eucalipto, foi nós que criamos, eu e o Edson falecido, Edson Namita Higashi. E aí nós estamos até hoje, aí, nessas 28 anos, trabalhando aí com essa parte nutricional. Fizemos vários trabalhos, inclusive, aí de boro e também outros foliares, e começamos esse ritmo, fizemos algumas quebras de paradigma no setor, né, florestal. E hoje, graças a Deus, a RR é reconhecida a nível de Brasil e internacional, né? Estivemos trabalhando aí na China, tenho dado muita consultoria no Uruguai, toda a América do Sul, América Latina aí. Ronaldo, então, iniciando aqui a minha primeira pergunta, né, do nosso PlantCast aqui, desse tempo que a gente vai ter com você. Você falou que você foi orientado do famoso Eurípides Malavolta, né? O grande mestre aí da adubação, o grande pai da adubação brasileira. Eu queria saber se você leva aí algum ensinamento dele, você leva algum conhecimento dele para a vida, né? Acho que vale a pena a gente começar esse PlantCast aqui como uma homenagem para esse grande homem. Eu levo, sim. Eu lembro até hoje, no primeiro dia que a gente teve aula dele, ele colocou vários livros dele em cima de uma mesa, né? E falou uma frase assim: duvide. O bom pesquisador não é penso, logo existo, é duvido, logo existo. Duvidem de tudo, inclusive das coisas que eu próprio escrevi. Ele falou, porque eu já escrevi, já tive pensamentos errados, ou seja, a ciência
ela caminha dia a dia. Então, é assim, não que a gente vai ficar duvidando toda hora, né, Bruno? Mas a gente tem que duvidar, inclusive, dos resultados que a gente obtém, a gente tem que sempre estar nos questionando. Então, o grande pesquisador, o grande engenheiro, a grande pessoa, ela não pode ter a certeza de que ela está fazendo sempre o certo. Um exemplo, a pessoa que está lá, eu vou dar um exemplo assim, as pessoas que tem algumas pessoas que elas não podem ter dúvida do que elas fazem, que são as pessoas que estão num patamar um pouco mais inferior. Mas aquelas que estão assim, mais em cima, um pesquisador, eles têm que ter dúvida sempre. Dúvida no bom sentido, né? Dúvida para o crescimento profissional. Então, acho que isso daí, cara, é extremamente interessante, é que a gente sempre, que nem que eu estou falando para vocês, será que o eucalipto responde aos micronutrientes, né? A gente vai falar aí. Será que o eucalipto tem algum outro micronutriente que nós podemos aplicar? Sim ou não? Então, o setor não fala, né? Mas vamos duvidar, vamos acreditar, vamos fazer uma análise, vamos avaliar. E nós temos, eu acho, que esse espaço para fazer. Nós não podemos ser acomodados. Nós temos que sempre estar enxergando na frente um pouco mais, sabe? É isso aí. Muito bom, Ronaldo. Vamos lá para uma segunda pergunta aqui. Quais seriam os aspectos a serem avaliados para a tomada de decisão de uma nutrição via folha em plantios de eucalipto? A primeira coisa a ser feita, que pouca gente às vezes faz ou não, seria o monitoramento nutricional. É claro que está bem estabelecido já a nutrição foliar, boro, cobre, zinco, na época do déficit hídrico, né? Mas assim, o aspecto principal seria fazer um monitoramento nutricional, avaliar esses micronutrientes todos, para ver quais deles estariam abaixo ou no nível inferior aí no monitoramento nutricional. E justamente nesse nível inferior, a gente selecionar os nutrientes que nós estaríamos aplicando via foliar, né? Agora, muita gente fica muito focada em boro, né, Erci? Mas hoje os monitoramentos têm mostrado aí deficiência de outros micronutrientes, tá? Como a gente vai poder comentar aí nesse bate-papo com mais calma, mas é importante. Então, a primeira coisa que está estabelecido na área florestal, que eu acho que ela tem que sair um pouco fora dessa zona, é que a aplicação de micronutrientes está restringida somente, Erci, às regiões com déficit hídrico, de Minas ou do Mato Grosso. Nós temos visto deficiência de micronutrientes em outras regiões, tá, Erci? Então, essa análise foliar, ela é o principal aspecto para a gente avaliar se nós temos algum nutriente aí, algum micronutriente abaixo, e se nós deveríamos ou não fazer um suprimento via folha, né? Então, o principal ponto aí a ser levado, além da região, né, tá em período de déficit hídrico, ter esses desequilíbrios nutricionais que a falta de chuva nos dá, a gente acompanhar sempre essas florestas com monitoramento nutricional. A gente sempre vê aí, né, pessoal falando de eucalipto, nutrição de eucalipto, e nutrição de eucalipto é um paradigma, né, porque a gente está falando aí de 7 anos dentro de uma cultura. Então, o pessoal acaba, né, se perdendo, vamos dizer assim, acaba um pouco se perdendo dentro do resultado que a nutrição gera dentro de uma lavoura comercial de eucalipto. Queria que você pudesse falar um pouco para a gente aí, como que você está vendo essa evolução da nutrição dentro das áreas florestais, como que você vê a adubação de micronutrientes dentro das áreas florestais, e se esse paradigma hoje vem sendo quebrado? Esse paradigma, na realidade, ele está sendo quebrado, ele começou lá com a aplicação de boro em regiões de déficit hídrico, mas justamente em algumas outras regiões, o Erci sabe disso, nós temos feito algumas pesquisas, nós temos encontrado deficiência de outros micronutrientes, tá? E dentro dessa deficiência de outros micronutrientes, a gente está começando a instalar alguns experimentos mostrando a importância da gente estar fazendo essa correção. Como floresta, às vezes as pessoas pensam, o eucalipto vai ficar 7 anos. Mas, pessoal, o eucalipto, eu falo muito isso quando eu falo nas minhas palestras, nos meus cursos, que a floresta boa se faz no primeiro ano. Floresta boa, com bom índice de área foliar, com boa vegetação, boa coloração verde, uma floresta sadia no primeiro ano, se nós não tivermos problemas de déficit hídrico ou de alguma praga, com certeza ela vai ser muito produtiva no 7º ano. Então, a ideia de construção da produtividade, apesar do pessoal acreditar que são 7 anos, a produtividade florestal,
que você vai observar e vai colher a madeira lá no 7º ano, ela é feita nesse primeiro ano. Então, esse primeiro ano é extremamente importante que se faça uma boa calagem, que se faça uma boa adubação no sulco, que se faça a aplicação de micronutrientes via solo e, se necessário, sempre avaliando a necessidade de suplementação desses micronutrientes via folha. Isso já está bem estabelecido, né? Que nem a gente falou de regiões de déficit hídrico, mas hoje nós já temos alguns trabalhos mostrando os resultados extremamente interessantes fora da zona de déficit hídrico, com a aplicação de micronutrientes, como é que a gente vai comentar um pouquinho mais na frente. Poxa, legal, Ronaldo. E deixa eu fazer mais uma pergunta que eu fiquei curioso aqui, né? Você falou bastante que a floresta ela se faz no primeiro ano, né? Então, se a gente falar um pouco de clone, existe diferença nutricional entre variedades de clone? O que você tem para dizer para nós aí? Sim, existe. E a principal diferença que nós conseguimos detectar entre os clones é em relação ao boro. Esse é um grande fator. Geralmente, os clones oriundos com base de cruzamento de orofila são mais exigentes em boro que aqueles originários de camaldulentes. E as respostas a resposta à aplicação, principalmente de boro, nos orofilas, elas são maiores. Aí, nos camaldulentes são um pouco menores. E, para você ter uma ideia, uma deficiência de boro em alguns clones de orofila pode reduzir a produtividade em 30%. Vejam bem, é um número muito alto para um micronutriente. E se você analisar os clones de camaldulense, esse número vai dar 10, 15%. Também tem redução, mas um pouco menor. Então, os clones de urofila, eles são menos tolerantes a níveis mais baixos de boro. Outro micronutriente que nós encontramos bastante diferença é manganês. Existe muita diferença entre os clones. Muitas vezes nós temos alguma condição aí de um pH mais alto, ou quando floresta está entrando em área que foram agricultura, por exemplo, mamão, fruticultura, ou quando se usa algum resíduo mais pesado, nós temos visto que alguns clones são mais sensíveis a deficiências de ferro e manganês que outros, tá? Eles têm menor facilidade de estar acidificando essa rizosfera e absorvendo ferro e manganês, porque o pH desses solos acaba ficando um pouco mais alto com a aplicação ou de resíduos da indústria ou através de calcário aí, ou áreas que foram agrícolas, né? Nós, às vezes, avançamos aí em algumas regiões do Brasil em áreas que eram agricultura, e aí se faz a passagem para a floresta, e nessas regiões a gente acaba vendo essas diferenças entre clones. Clones mais exigentes em manganês e ferro que outros, né? Muito bom aí, a gente também tem observado aí bastante o aumento de deficiência de ferro e manganês aí pelas andanças aí pelo país aí. A nossa equipe aí de RTVs e de assistente técnico tem nos relatado esse acontecido. Ronaldo, e aplicações de herbicida, em estresse pós-herbicidas, atraques de pragas e doenças, você tem visto alguma correlação a isso, a deficiência de micronutrientes, a falta ou excesso dos mesmos? Em condições de fitotoxicidade de herbicidas, normalmente para recuperar essas áreas, nós temos que fazer uso de micronutrientes, justamente porque principalmente o glifosato, quando nós temos o glifosato, nós cortamos na rota bioquímica a passagem do ácido químico para corismático. E toda a rota da lignina, toda essa rota estão envolvidos os micronutrientes, né? Então ali você tem envolvimento do zinco, do triptofano, na fenilalanina, na tirosina, você tem boro, parede celular, ferro, manganês, tudo isso. Então, geralmente, em áreas como herbicidas, é extremamente importante que se faça uma adubação para a retomada do crescimento, da formação vegetativa, do crescimento vegetativo, da formação de folha, com a aplicação de nitrogênio, para que restabeleça a vegetação. Porque nós temos que voltar a ter o quê? Nós devemos destravar a planta para que ela volte a fazer área foliar. E junto com isso, nós temos que aplicar os micronutrientes, tá? Ferro, manganês, cobre, zinco e boro. Todos os micronutrientes estão envolvidos aí na rota, como eu disse, da lignina.
Então, nós estamos ali na rota do ácido químico, corismático, nessa rota bioquímica. É extremamente importante que se faça o uso de maiores aí doses de N para recuperar, associado a micronutrientes, com todos eles aí na folha, tá, Erci? Em relação a pragas, também, como eu já falei, eu fiz um meu mestrado com boro. Boro está relacionado muito ao ataque de Plasmodium e Theobromine, tá? A deficiência de boro faz as plantas tornarem-se mais suscetíveis. E agora, né, Erci, nós temos visto aí muitas áreas aí com problema de psilídeo. E nessas áreas com problema de psilídeo, Erci, o boro tem aparecido baixo. Até uma das sugestões que nós temos feito é que talvez possa ser que, para esperarmos, entenda bem, para esperar a aplicação, porque o psilídeo começa agora, junho, está aí severo, desde maio. Talvez nós tenhamos que fazer um monitoramento pré-ataque ou pré-severidade, um ataque mais severo do psilídeo, em fevereiro e março, sabe, Erci? Para que nós possamos, na realidade, ter uma nutrição foliar antes do surgimento do psilídeo. São estudos ainda iniciais, eu estou aí numa empresa agora fazendo, eu estou fazendo monitoramento, assim, algumas áreas marcadas, Erci, a gente vai fazer fevereiro, março, abril, maio, junho, porque muitas vezes quando a gente aplica, porque qual que é a ideia hoje da pulverização, vamos falar em Minas Gerais, por exemplo, vou dar um exemplo de Minas, a ideia de você suplementar o boro, o cobre, o zinco, principalmente o boro, é a seca de ponteiro, só que a seca de ponteiro ela ocorre em agosto, você acaba fazendo essa pulverização em julho, certo, Erci? Só que antes disso, eu posso ter um estágio nutricional que não seca ponteiro porque ainda tem água no sistema, mas que eu tenha um aumento da infestação dessas pragas. Por quê? Mais açúcar livre na folha, o boro está ligado ao menor transporte de carboidratos, e aí com esses açúcares mais solúveis na folha, Erci, nós podemos ter aí, com certeza, uma maior severidade. Então é importante que se faça um monitoramento um pouco prévio. Tipo, abril, março, já começa a fazer um monitoramento foliar, porque se já estiver com uma deficiência em abril, maio, março a maio, esses meses, nós vamos estar antecipando e talvez nós tenhamos que trazer uma aplicação de micronutrientes um pouco antes do que aquela que nós estamos acostumados a fazer em julho, tá? Essa é a ideia que nós temos visto aí nessas áreas. Nós estamos vendo que existem coisas diferentes. Uma é a aplicação de micronutrientes na folha para déficit hídrico e uma outra é um pouquinho antes do déficit, que eu já posso ter a deficiência, só que ela não se manifesta em seca de ponteiro ou alguns problemas. Por quê? Porque ainda tem água no sistema. Então, o ideal é as empresas começarem a fazer um monitoramento aí por março ou abril, pelo menos um primeiro levantamento, como está o estado nutricional dessa floresta, para ajustar a dose desses micronutrientes e ver a necessidade ou não de uma antecipação de uma primeira adubação foliar e não ficar esperando a época do déficit hídrico, como é feito hoje, que aí todo mundo estende aí para junho, julho, né? Talvez a gente tenha que fazer alguma coisa em maio, porque em abril pode ser que essa floresta já esteja com os níveis baixos de micronutrientes, especialmente em boro. Muito bom, Ronaldo. Obrigado pela explicação. E mais uma coisa, além de boro e os açúcares solúveis aí, esse vazamento, você tem verificado aí também o vazamento de potássio, que está muito ligado aí à translocação de boro e potássio aí para as partes de crescimento da planta? E o que isso pode impactar na produtividade do eucalipto? Os dois estão ligados, né? Se eu entendi a pergunta, tanto a deficiência de boro e de potássio vão aumentar esses açúcares livres da folha, açúcares de menor cadeia, né? Com certeza esse açúcar de cadeias menores, mais curtas, que vai facilitar a proliferação aí de pragas e principalmente os insetos sugadores, além de fungo, né? Você tem o extravasamento, você vai ter mais fungo e com certeza você vai ter esses insetos sugadores maior. Então, na realidade, é muito importante aí que seja estabelecido bons níveis tanto de potássio como de boro, entendeu? Poxa, muito bacana, Ronaldo. Acho que a gente está tendo uma aula aqui, né? Está sendo realmente muito agradável essa conversa contigo. Tem alguma outra pergunta? A gente está falando bastante de micronutrientes, né? Bastante de adubação e respostas em produtividade, qualidade de madeira, tudo isso dentro de uma floresta. Você vê algum nutriente, algum micronutriente que tem um maior potencial, que tem alguma coisa que você falaria assim, não, esse aqui é o mais importante
dentro do manejo, ou para você todos têm a mesma significância? Não, hoje o que os estudos mostram na área florestal, como eu falei, a grande importância hoje na área florestal é boro, né? Depois a gente tem um pouco de restrição a cobre em algumas regiões, e dos três, boro, cobre e zinco, o que menos a gente vê problemas assim é relacionados ao zinco. Mas como eu disse também, o que está me assustando ultimamente, aí de uns 3, 4 anos para cá, é a deficiência visual de ferro e manganês nas florestas. A gente tem duas situações da deficiência de ferro e manganês que nós precisamos estudar um pouco melhor. Uma delas é que ela surge muito forte nos solos de formação barreiras, principalmente manganês. A região inteira ali do sul da Bahia ali tem problema de manganês, só que ainda a gente está estabelecendo algumas aplicações foliares, precisamos ter alguns resultados. E, assim, o que nós temos observado, além dessa região que é específica, que tem muita deficiência de manganês em floresta, inclusive com sintomas visuais, de clorose internerval das folhas novas, isso é bem didático, e nós vemos esses sintomas tanto no eucalipto como no subbosque, na vegetação que está embaixo. Você entra nessas florestas, você inclusive vê, ou seja, o manganês é extremamente limitante, nós temos que atentar a isso. Essa importância ainda, ela talvez esteja deixada ainda num patamar inferior, porque nós não tivemos, a área florestal ainda não fez um trabalho. Mas se existe um sintoma visual tão forte, deve ter alguma resposta. Agora, eu gostaria de analisar de uma maneira mais ampla que nós estamos observando de uns anos para cá, muito forte deficiência de ferro e manganês também, e precisamos estudar um pouco melhor isso, nos solos mais arenosos de São Paulo. Esses neossolos quartzarênicos, ou latossolos aí, no valor de uns 15%, 16% de argila, ou seja, muito arenosos, independente se ele vai ser um neossolo ou um latossolo, nós estamos observando a deficiência de ferro e manganês. Eu rodei em 2 empresas há pouco tempo e os sintomas são visuais. E você checa pela análise foliar, nós temos lá teores de ferro de 40 ppm, 30, e temos teores de manganês abaixo dos 100, 60, 50 ppm, miligrama por quilo. Ou seja, se nós analisarmos esses valores, são extremamente baixos, Bruno. Então, existe a necessidade dessas empresas começarem a checar isso. Até eu tenho conversado bastante aí com o pessoal das empresas de instalarem alguns estudos. Então, assim, hoje o boro é o mais importante, segundo é o cobre. Mas eu estou vendo, assim, num futuro bem próximo, principalmente nos solos de areia, naqueles solos também da região que eu falei já da Bahia, e tem uma outra situação, muitos locais receberam muito resíduo da indústria de celulose. E esse resíduo da indústria de celulose ele é muito rico em cálcio, o famoso lamacal, dregs e grits. E esse resíduo aumenta muito o pH, diminuindo demais a disponibilidade de ferro e manganês. Então, o ferro e o manganês hoje, eu diria que é um conceito novo, mas assim, novo não, a deficiência de ferro e manganês na área florestal é nova, muita gente nunca viu falar da limitação nutricional, mas ela já está a nível visual. E se nós temos esse sintoma a nível visual, com certeza redução de produtividade nós devemos ter. Ou, como o Erci falou, também nós podemos ter aí alguma entrada de pragas ou de doenças associadas a esses baixos teores de ferro e manganês. Lembrando que o manganês em outras culturas está muito relacionado ao aumento do teor de lignina, da fenilalanina, dos anticorpos da planta, desses antibióticos. Em muitas culturas, a deficiência de manganês aumenta a severidade de várias doenças. Então, nós temos essa nova aí chegada desses sintomas nas áreas florestais. Eu tenho aí 27 anos e de 3 a 4 anos para cá que eu tenho observado um aumento exponencial, tanto visual como na análise foliar. Ou seja, então você tem a comprovação, você vai ao campo, vê os sintomas, né, de clorose internerval dessas folhas novas e depois você faz análise foliar no monitoramento. E os resultados batem. Você acaba tendo o teor nutricional baixo e o sintoma visual. Então é assim, é boro, cobre, e eu acho que o ferro e o manganês vão ser a próxima bola da vez. Aí nós vamos ter que trabalhar um pouco cobre e manganês para as altas produtividades.
Poxa, muito legal, Ronaldo. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Isso aí é toda vez que a gente está rodando o campo, é uma dúvida muito frequente dos produtores. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho aí para os nossos ouvintes sobre fontes, né? Acho que isso aí é uma grande interrogação aí na cabeça de todo mundo. Do que você vê, o que você vê aí com maior eficiência dentro do mercado? Fontes sulfatos, cloretos, quelatos, carbonatos, óxidos, né? A gente escuta muita coisa. Dentro de todo o seu trabalho aí, de todos esses anos que você vem liderando a RR aí com excelência, o que você podia dizer para a gente aí com as principais fontes, com sendo as melhores aproveitamentos, melhores eficiências, né? Dá uma resumida para a gente aí um pouquinho. Na realidade, o setor, por um erro, ele é pouco seletivo em relação às fontes. Então o cara fala, apliquei cobre. Muitas vezes você vai lá olhar, tal, o cara aplicou sulfato de cobre. Eu apliquei zinco. Muitas vezes o cara vai lá e olha, apliquei sulfato de zinco. No passado, quando a gente começou a fazer as nutrições aí via foliar, isso foi em 2004, 2005, ou seja, já vão se passar 17 anos, nós tínhamos menos opções aí de quelatos, né? E o setor ficou muito enraizado. E o setor hoje, ele tem que abrir um pouco a cabeça que há uma necessidade de uso, com certeza, de fontes de maior eficiência. E as fontes de maior eficiência, Bruno, são as fontes, com certeza, protegidas. E essas fontes à base de quelato são muito mais eficientes, necessitam de uma menor dose, com certeza relacionada ao sulfato, e tem uma absorção muito maior, seja pela planta ou seja por causa que você tem uma maior estabilidade, porque como o seu íon está protegido, você tem uma maior estabilidade dele, sofrendo menos complexações por pH de água e por outras situações. Então, assim, hoje nós devemos focar nas fontes de cobre, na fonte de ferro, de manganês, de zinco, em quelatos, com certeza. E o boro, na realidade, o ideal aí é nós trabalharmos com as fontes mais concentradas, tá? Como os octaboratos aí, que vocês têm um produto excelente e tem outros aí no mercado, né? Então, eu acho que nós temos que focar nesses produtos que tem 21%, e não em, por exemplo, ácido bórico, que a solubilidade é muito mais difícil, se você trabalhar o ácido bórico, ele é muito menos solúvel. Então, a solubilidade já começa a perder aí. Então, muita gente usou por muito tempo o ácido bórico, né? E nós temos aí outros produtos nessa linha de boro. Então, micronutrientes, o custo, ele é pequeno, na realidade, quando você compara num custo florestal. Então, eu sugiro, sempre que possível, ir para as fontes de maior eficiência. Às vezes, as pessoas fazem uma conta e falam, mas é caro. Mas precisa tomar cuidado para o barato não virar caro. O cara acaba comprando um sulfato. Muitas vezes, você tem muitas fontes de óxidos suspenso, né? Eu vi esses dias que é pesado, e aí é puro óxido. E você olha lá, a densidade é 1,7, 1,8, não sei lá. Você vê fontes que quase é 1,9. Eu vi uma fonte de zinco. Aí fui olhar e falei, nossa, mas com tanta concentração de zinco? E aí você foi ver, é um óxido em suspensão. E a eficiência disso para uma absorção vai ser muito baixa, né, Bruno? Então, às vezes o cara fala, apliquei zinco. Ele é solúvel, ele é um óxido em suspensão. Só que a hora que eu acabar aplicando esse óxido, vai ter muito pouca eficiência em termos de uma absorção foliar. Ronaldo, além dos micronutrientes, o que você tem visto aí entre bioestimulantes, bioativadores aí para a cultura do eucalipto, com experiência em outras culturas que vocês trabalham, como cacau e até na produção de muda de cana-de-açúcar? Em floresta, nós estamos caminhando com os bioestimuladores, esses fisioativadores. Nós não temos um trabalho ainda, a não ser esse que vocês fizeram, do Improve, do Energy, aí na expedição de muda, mas nós não temos um trabalho feito com a aplicação deles aí, talvez nesse primeiro ano, na formação da área foliar, de aumentar esse crescimento vegetativo, de maior resistência das plantas a pragas e doenças. Mas eu acredito na resposta desses produtos, porque a experiência nossa no cacau, junto com esse projeto ICL que nós temos, contamos lá com o Paulo, lá no sul da Bahia, os resultados com a aplicação dos produtos, aí, um dos exemplos, tipo perene para produção, nós vimos muita diferença.
muito mais fruto, plantas muito mais sadias, melhor estruturação da planta, melhor área foliar, melhor sanidade, folhas mais vistosas, folhas com menos sintomas de doenças, principalmente, sabe, Erci? Então, eu acho que a área florestal tem que abrir esse caminho de começar os estudos com esses bioestimulantes e fazer uma avaliação mais intensa. Com certeza, nós vamos ter resposta. O que nós precisamos fazer é uma análise aí de justo de dose, época de aplicar e outras coisas mais. Como você sabe também, em outras culturas, como as frutíferas, aí, manga e outras mais, nós temos resposta. Por que nós não teríamos no eucalipto? E outra coisa que eu falo aqui e comentei, a floresta boa se faz no primeiro ano. Se a gente conseguir melhorar essa floresta, principalmente aplicando esses produtos, tendo uma maior resistência ao estresse hídrico, maior resistência a pragas e doenças, ou áreas que tiveram problemas de herbicida, aplicar por exemplo, um aminoácido, né, nessas áreas para recuperarmos essas plantas afetadas, tipo um concorde, eu acho que nós vamos ter resposta. Pela experiência de outras culturas, principalmente aí no cacau, onde as respostas têm sido maravilhosas, sabe, Erci? Tanto em qualidade como produtividade. Ronaldo, legal, muito bacana aí a sua visão. E se você tem alguma coisa sobre aminoácidos, o que você poderia falar um pouco mais? Você falou bastante sobre estimulantes. E sobre aminoácidos, você tem algum trabalho específico, algum ponto de vista? Em floresta, nós não temos. Nós não temos nada feito, a não ser alguma aplicação de aminoácidos na produção de muda em viveiro. Para a condição de campo, nós não temos nenhuma aplicação hoje, nenhum trabalho. Mas como eu te disse, em cacau, nós temos aplicado aí produtos à base de aminoácidos com uma recuperação mais rápida do estresse, tá? A gente fez alguns trabalhos, o exercício sabe disso, com Concorde, e as respostas foram extremamente interessantes, recuperando essas plantas pós-estresse, sabe? Então, ela dá uma vegetada melhor, ela forma melhor, ela vem com um crescimento vegetativo melhor. A resposta, com e sem a aplicação do aminoácido, tem sido muito interessante. Em floresta, nós temos aplicação muito boa e resposta em viveiro, na fase pós-enraizamento. Nós temos aplicação, temos empresas que já aplicam em viveiro na produção de muda, mas em campo os resultados não são ainda conclusivos porque nem foram feitos, né? Se nós analisarmos em geral ainda, a gente não consegue analisar porque nós não temos experimento. Até a ideia da ICL aí, avançando agora, eu acho que investir um pouco mais, né? Em pesquisa junto aí, com as empresas florestais, nesses novos produtos, sejam eles aminoácidos, sejam bioestimulantes. A gente está aí para desenvolver um projeto para a gente realmente obter essas respostas. Porque em outras culturas, como eu te disse, a experiência que nós trazemos em cacau são muito boas, tá? Muito bom, Ronaldo. Que aula que a gente está tendo aí de nutrição foliar de eucalipto. Para findar aqui esse belíssimo bate-papo que a gente teve, a gente tem algumas operações florestais aí de herbicida, de aplicações aí de pragas e doenças. Você enxerga como um potencial aí para a gente estar fornecendo micronutriente para as plantas e também aí deixar uma mensagem para o setor aí, né? Com esses 28 anos de experiência de setor aí, o que você deixa de mensagem para nós aqui da ICL e do Forest Experts Club? Erci, eu acho que realmente aí algumas áreas agrícolas, tipo, eu sei que citros em São Paulo aplica muito herbicida com boro, né? Então isso tem sido bastante usado em outras culturas. Na área florestal, isso com certeza daria certo. A gente precisaria encaixar essa linha, né, de trabalho da aplicação de herbicida com boro ou com outros micronutrientes, principalmente boro, né? Que já é usual em outras culturas agrícolas, principalmente citros. E também, Erci, muita gente acaba aí fazendo, às vezes, uma aplicação para psilídeo, e antes de fazer a aplicação, minha sugestão, Erci, é que o cara viu o psilídeo na área, e ele vai fazer uma aplicação para psilídeo. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Pode ser psilídeo, pode ser percevejo, pode até ser uma lagarta. Estou falando algum problema, pode ser
uma doença aí, no caso uma praga, mas vamos focar um pouquinho no psilídeo. E só que ele vai fazer essa aplicação, Erci, ele vai gastar o voo, vai fazer tudo, só que antes disso, por que ele não coleta uma análise foliar? De repente ele está com um cobre baixo, um zinco, às vezes o boro está baixo, mas está um manganês mais baixo, e por que ele não aproveita esse voo e já faz a aplicação do produto contra o psilídeo e já agrega micronutrientes, né, Erci? Então, muitas vezes, a empresa acaba perdendo uma oportunidade de aplicar o micronutriente, de melhorar o estado nutricional da floresta, porque ele não fez uma análise foliar. Então, vou chegar agora, estamos lá em Minas, subindo no avião, está com psilídeo, estou aplicando, e aí a grande pergunta é, por que eu não coleto uma amostra de folha, né, Erci? De repente, eu vou fazer uma análise foliar e falar, ó, estou ali com 3 ppm de cobre, eu preciso ter 6. Então, vou botar um cobre, estou boro baixo. Então, é uma oportunidade, Erci, que não poderia estar deixando de passar. Ou seja, já vou fazer uma operação. Deixa eu coletar uma folha, deixa eu ver como é que está a minha floresta. Então, é um ponto de estar fazendo uma melhoria. Eu acho que você também queria alguma mensagem, pessoal, que eu gostaria de deixar aí para vocês e para a ICL, que hoje, completando aí 28 anos, quem me conhece, eu pareço um menino, né, Erci? Mas eu faço 28 anos de formado, é muito tempo, e eu agreguei algumas coisas, errei bastante, acertei um pouquinho, mas nesses 28 anos, eu vou falar uma frase, madeira cara é a madeira de mercado. Eu aprendi isso com um amigo meu na época do IPF, que era o gerente lá, o Eder, ele falava isso, uma vez escutei isso dele, guardei e nunca mais. Isso foi falado em 2000, assim, há 20 anos atrás. E o setor, muitas vezes, não tem, então eu vou gastar R$100 a mais numa pulverização foliar. Pessoal, é 1 metro de madeira hoje, com o preço do carvão explodindo em Minas, Erci. O carvão hoje, eu não sei, falam 300, 320, vocês devem estar mais por dentro. Pessoal, se faltar madeira, a madeira cara é aquela que você vai comprar. Então, não deixem de fazer qualquer melhoria nutricional. Nós estamos falando aqui de foliar com micronutrientes, mas de uma maneira geral. Não deixem de agregar, porque às vezes o cara fala, vou gastar 100, 200, 300 reais a mais por hectare. Pessoal, isso são 3 metros de madeira, Erci. Se nós pegarmos 3 e dividirmos por 7, dá meio metro. Se o cara tem 30, ele for para 31, ele já pagou uma operação de 300 reais. Então, dando exemplo, não vou folhar, né? Botando aí o equipamento. Então, a gente tem que fazer uma análise um pouquinho que a madeira cara não é aquela que você produz, é aquela que você vai comprar no mercado. A mesma situação somos nós no dia a dia, Erci. Se você fizer um churrasco na sua casa, se você fizer um risoto maravilhoso na sua casa, ele vai custar metade do preço do que você ir num bom restaurante, Erci. Então, porque o cara que está fazendo a madeira no restaurante, ele está ganhando. Então, se eu tiver que comer no restaurante, é a mesma coisa. Se eu fizer a picanha na minha casa, ela vai custar cara do jeito que ela está hoje, Erci, mas ela é muito mais barata. Vá comprar uma picanha, vá num restaurante de alto padrão. Pessoal, então, guardem isso, é comer fora. O que é mais barato, comer em casa ou comer fora? Então, na realidade é assim, o que é mais barato? A minha madeira ou a madeira do mercado? A madeira do mercado vai ser muito mais cara, a mais barata é a minha. Então, qualquer coisa que eu faça para aumentar 5, 3, 4, 10% a produtividade, eu vou estar gastando menos, Erci. Eu vou estar deixando minha empresa mais eficiente na parte financeira. Então, às vezes, as empresas enxergam muito custo, mas deixa faltar madeira, para vocês verem. Então, às vezes, esse custo precisa ser analisado um pouquinho melhor, tá, Erci? Essa é a minha grande dúvida que eu tenho brigado aí com o setor, e ainda mais agora, no momento que nós estamos, eu tive uma reunião com uma empresa, ela falou assim, eu quero adubar mais porque eu preciso aumentar a produtividade, eu quero adubar mais porque eu necessito ter uma maior produtividade. Então, assim, as empresas têm que ter essa visão de fazer esse exercício de casa, Erci. Porque se faltar madeira, não vai achar madeira hoje, em junho, julho de 2021, Erci, por menos de R$100. Já estão falando até R$120 o metro cúbico da madeira em Minas. Então, imagine, se eu gastar R$300 fazendo uma pulverização, um trabalho para melhoria. E outra coisa, né, Erci, nós estamos falando aqui dessas situações, mas nós sabemos hoje, a gente está fazendo esse trabalho em cacau, eu vou trazer aqui para a turma, eu posso comentar, mas nós temos fisioativadores, Erci, que nós conhecemos muito pouco na área florestal com a aplicação desses produtos, né, Erci? Então, eu acho que o caminho é, vou gastar 100, 150, R$200.
Vocês têm um produto maravilhoso, que é o Improve Energy também. Eu sei que vocês fizeram um trabalho muito bem feito aí. Então, assim, o setor necessita entrar com essa parte de fisioativador, essa parte hormonal, para ver se nós temos. Às vezes vai ganhar 5% em madeira, 3%, assim. Paga a operação e ganha mais. Então, nós estamos hoje num momento muito ávido a termos essas melhorias, justamente pela falta de madeira e pelo preço que o carvão atingiu aí nesses últimos meses, né, Erci? Pessoal, foi um excelente bate-papo, né? Uma aula aí sobre nutrição, sobre experiência aí do setor florestal. Agradeço o Ronaldo aí sua disponibilidade e passo a palavra para ele e para o Bruno aí para eles fazerem um fechamento. E até o próximo podcast. Obrigado, pessoal. Obrigado aí, a ICL, a todos, pela oportunidade. Espero ter contribuído um pouquinho, gerado também as dúvidas, e que a gente possa aí abrir um novo caminho florestal na área de adubação foliar e no uso de fisioativadores. Vamos fazer pesquisa e vamos ter mais resultados. Esperamos aí no futuro próximo poder estar respondendo parte das dúvidas que foram geradas hoje. Obrigado. Obrigado, Erci. Obrigado, Ronaldo. Foi um prazer participar com vocês aqui. Valeu e acompanhem o nosso Plantcast e até a próxima. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.